O fracasso do 1º de maio da turma do Lula, já vimos aí a Érica Hilton, vamos ver de novo, dando 1000 explicações, mas na noite de quarta-feira, véspera do Dia do Trabalhador, o Lula fez um pronunciamento em cadeia de rádio e TV, ele defendeu o fim da escala 6x1, disse que a economia do Brasil está bombando, mas não falou de dados divulgados naquela semana, na semana passada, sobre desemprego subindo, sobre rombo das estatais aumentando, nada disso, né? O Lula também falou da operação da Polícia Federal, e a gente volta a esse assunto, contra o roubo a aposentados e pensionistas do INSS, e teve a cara de pau, o desplante de dizer que foi o governo dele que desmontou o esquema. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Inclusive o Sindinapi, que tem como vice-presidente o irmão dele, vamos aguardar. Bom, e faltou gente, sobrou espaço livre nas manifestações sindicais da turma do Lula no 1º de maio, no ato na zona norte da capital paulista, mesmo promovendo shows de cantores sertanejos e até o sorteio de 10 carros, os organizadores não atraíram quase ninguém. A região central da cidade, em frente ao MASP, teve manifestação para pedir a redução da jornada de trabalho e a Avenida Paulista também ficou vazia. A deputada Érica Hilton, do PSOL, que encabeça o projeto, arrumou um culpado para baixa adesão ao evento. Então nós precisamos sim, enquanto Congresso Nacional, fazer esse debate, apresentar uma saída e dar mais dignidade aos trabalhadores. Essa é a mensagem que nós estamos nas ruas passando nesse dia 1º de maio, evocando o conjunto de trabalhadores. Infelizmente a cidade de São Paulo está um pouco desfalcada por conta do show da Lady Gaga, mas mesmo assim o povo veio para as ruas e nós seguiremos manifestando até que essa proposição seja aprovada na Câmara dos Deputados. Não sei se sabem, mas esse aí é um trecho de uma entrevista ao vivo que a Érica Hilton deu à repórter Jéssica Stuck, da CNN, e infelizmente a Jéssica Stuck teve a mochila dela roubada na Avenida Paulista durante este evento, né? Impressionante. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, inventou outra desculpa. As centrais estão no processo de retomada. Hoje não foi um culto que eles estavam acostumados a fazer no passado. Evidentemente que eu acredito que a capacidade estrutural de mobilização também não foi a mesma que estiveram no passado. Tudo isso faz parte de um processo. Mas dando continuidade, tenho certeza que o ano que vem pode ter mais que esse ano, em 27 pode ter mais que 26 e sucessivamente. É uma vergonha total, né, gente? Eu me lembro do 1º de maio do ano passado, naquele enorme estacionamento do estádio do Corinthians, estava lá o Lula com o Boulos, tinha, segundo a USP, hein, que é sempre boa para essa gente, 1.623 pessoas, com 4 milhões liberados para o evento pela Lei Rouanet, e o Luiz Marinho está dizendo, não, este ano foi ruim, mas ano que vem vai ser bom, o outro vai ser melhor ainda, o outro vai ser melhor ainda. Eu nem sei para quem que eu tenho que passar agora, que a gente entrou no bate-papo, eu perdi a fila aqui. Mas vamos lá, Ana, Silvio e deputado. Ana, eles não têm o povo na rua, eles não vão ter o povo na rua, né? Acabou essa historinha. Em condições normais de temperatura e pressão. Hã? Exato. É por isso que eles odeiam as redes sociais, porque antes eles manipulavam imagens, antes eles manipulavam as narrativas, as manchetes, e lotou, e câmera fechada. Agora não tem como, as notícias correm numa velocidade impressionante, e essa gente odeia o trabalho, é o dia do trabalho das pessoas que odeiam o trabalho. É por isso que eles odeiam, né, que o Lula chamou o agro de fascista, porque o agro é o campo que mais trabalha nesse país. Provavelmente um dos que mais trabalha nesse país. É de sol a sol, passa de geração para geração, é avô, é pai, é filho, é mãe, é filha. Então não tem tempo para ficar nessa bobajada, né, como a gente fala lá em Minas. Essa pessoa aí, essa Érica Hilton, essa pessoa é ridícula, não fala
absolutamente nada com nada, não propõe nada, é uma agenda completamente segregacionista, não propõe, além de não propor o bom debate, não propõe leis que beneficiem o trabalhador de fato, né? Porque se nós queremos beneficiar o trabalhador no Brasil, é liberdade, é empreendedorismo. Essa história de que um PIB forte precisa ter dinheiro do governo, tá lá. Muita gente falando essa semana que o PIB americano caiu. Ah, mas o PIB americano caiu? Onde está o Donald Trump com um PIB super forte? É claro que o PIB caiu um pouco agora, e o Donald Trump disse que ia cair, porque nos últimos 4 anos, o PIB americano foi sustentado por gastos do governo. Isso não gera riqueza, isso não gera emprego. Então, essa gente está aí para isso, para simplesmente colocar essa agenda ativista, chata, repetitiva e segregacionista na rua. É isso que eles querem, até isso. Usar o trabalhador para colocar essas bobagens todas na televisão. Você ouviu e o Lula no pronunciamento dele, dizendo que a economia está bombando, né, esquecendo que o PLDO, que é o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, já indica ali um colapso em 2027, sem dinheiro para pagar gastos com saúde e educação, inclusive. Ele, como disse, ele não citou os dados ruins da última semana, de desemprego, de rombo das estatais. Ele não falou nada, obviamente, da inflação acima do teto da meta, já há muito tempo. E ele também não pensou que a defesa desse projeto patético de 6... Aliás, o Estado não teria nem que se meter nisso, né? Deixa o patrão se entender com os empregados, vamos combinar aqui como é que vai ser. Mas o Lula é tão canalha que é incapaz de dizer, olha, se esse projeto passa, é óbvio que a inflação vai subir, Silvio. Não tem como escapar disso. Sem dúvida nenhuma, e gosto do canalha, porque é um populista eleitoral. Lacombe, só enquanto a Ana falava, em relação ao 1º de maio e às centrais sindicais, eu coloquei no Google aqui, olha só, 27 de dezembro de 2010, reportagem do jornal Folha de São Paulo. Sindicalistas detêm 43% da elite dos cargos de confiança. Eu não sei se vocês conhecem esse repórter aí, ó. Então, é uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. Esse repórter é muito bom. Ao receber a faixa das mãos do presidente Lula no próximo dia 1º, Dilma Rousseff herdará na máquina federal com quase metade da cúpula dos cargos de confiança de Brasília, sem concurso público, tomada por sindicalistas. Desse total, 43% dos DAS 5 e 6, direção e assessoramento superiores ou NES, natureza especial, são filiados à CUT. Estamos falando de 22 mil. 22 mil. Ó, tá aqui, ó. Então, o que acontece? O sindicalismo, a República Sindical, ela faz parte do PT desde sempre, desde Lula 1, Lula 2. Quando a Dilma assumiu o poder, havia, inclusive, esse medo por parte das centrais sindicais, da CUT, da Força Sindical do Paulinho, da Força, Campo de Bagatelle. Eles sorteiam carros e geladeiras e já não atraem mais ninguém. Mas havia um temor que do desaparelhamento, vamos chamar assim, da máquina pública, o desaparelhamento vertical da máquina pública. Então, o que é que a gente está assistindo agora? É simplesmente o rolar dos anos. O tempo passou para a esquerda. Esse sindicalismo já não ocupa mais cargos. Por mais que eles tentem voltar agora, eles perderam muito espaço. E é por isso que ninguém mais vai para a rua, porque todo mundo perdeu a mamata. O PT perdeu o chão de fábrica. O PT perdeu... acharam a matéria aí, é? Olha lá. O PT perdeu o chão de fábrica, o PT perdeu aquilo que era a principal bandeira, que eles se vangloriavam, que era o PT de luta em massas. Inclusive, já foi uma corrente interna do partido. Isso já acabou, isso está vazio, esvaziou-se. Então, o PT não terá mais gente na rua, principalmente porque não tem um líder para subir o palanque. O Lula fugiu do 1º de maio. O Lula não foi para a rua.
Ele sabe que ele só fala para a plateia com crachá. Ele tem medo de gente. A Janja está em Moscou. Ela viajou antes do Lula. Então, não há mais liderança de esquerda na rua. Não adianta a Erika Hilton falar que a culpa é da Lady Gaga dando um show lá no Rio de Janeiro. Tanto faz. Tanto faz. Não há mais mobilização possível comandada pela esquerda. Por quê? Porque a mamata acabou. Eles não vão conseguir voltar para os cargos públicos, principalmente professores, petroleiros, bancários, que são os grandes sindicatos que sempre formaram o grande cupim da máquina pública. Eles não vão conseguir voltar para Brasília em tempo hábil, Lacombe. Não é fácil, não. Deputado, e esse pronunciamento do Lula enfileirando mentiras, uma atrás da outra, o próprio pronunciamento ele foi justificado com uma mentira, que é isso que o Silvio disse. O Lula sabia que não tem mais o povo, né? O povo não está com essa turma mais, o povo não quer saber de ir para a rua com essa turma, pelo menos isso, né? E a desculpa dos aliados era, não, o Lula preferiu gravar esse vídeo de 5 minutos, torturante, para a transmissão em cadeia de rádio e TV, porque havia a programação de 2 eventos, né? Um no centro de São Paulo, outro na Zona Norte, e ele não queria ir a um só, ele não poderia ir aos 2, então ele resolveu gravar esse vídeo. Mas, assim, é óbvio que foi uma saída para escapar deste vexame, né? E não foi um vexame só, né? Foi mais de um vexame, deputado. Lacombe, me permita puxar para uma comparação aqui com os Estados Unidos. Claro. Que é o seguinte: quando é que surgiu a pauta 6x1 com força? Foi logo após a eleição do Trump nos Estados Unidos. O Trump nos Estados Unidos ele conseguiu quebrar uma outra barreira, né? Além da questão da rua, que já não é mais um monopólio da esquerda, a esquerda também perdeu esse setor trabalhista, que é mais sindicalista, é mais conectado a, vamos dizer assim, um brisolismo do passado. Existe uma grande cisão dentro da esquerda, que é o pessoal progressista, que são essas pautas LGBT, terceiro banheiro, homem competindo contra mulher, etc. E essa galera mais de vanguarda, né, dita old school, trabalhista. Se vocês forem ver, o Biden tentou, de uma maneira desesperada, atrair esse pessoal trabalhista para o lado dele. Ele participou de piquete, ele botou boné de sindicato, e ele não conseguiu ter esse êxito. O Trump teve muito sucesso, inclusive um grande sindicato aqui nos Estados Unidos, que mal comparando seria como, vamos lá, uma CUT do Brasil, é o Teamster, que é o sindicato dos caminhoneiros, que desde meados dos anos 90, na eleição de Bill Clinton em 94, sucessivamente apoiava só candidatos de esquerda para a presidência, só democratas. Pela primeira vez agora, na última eleição que o Trump ganhou, eles se mantiveram neutros. E o Trump deitou e rolou nessa pauta, deitou e rolou na economia, na questão do preço dos combustíveis, na inflação, que é algo que o americano não está acostumado. Então, qual foi o alerta que se ligou na esquerda? Opa! Temos que deixar um pouquinho de lado essa pauta progressista demais, muito gaysismo, LGBT e etc. E vamos tentar focar aqui no resgate desse pessoal mais trabalhista. Então, eles lançaram essa pauta 6x1, que é uma pauta inalcançável, que eles sabem que o Congresso não vai aprovar, mas para deixar que o pessoal da direita batesse, e depois dizer para os trabalhadores, né, que não têm acesso à informação, pessoal mais ignorante, dizer, olha, tá vendo? Vocês estão aí trabalhando e tendo seus direitos por causa de nós. O pessoal da direita quer acabar com todos os seus tipos de direito. Quando, na verdade, a gente sabe que para cada direito tem um desconto no salário do trabalhador. E o que a gente defende é dinheiro no bolso do trabalhador. Você trabalhou, você que vai decidir o que será feito com o seu dinheiro. Você quer parcelar uma moto? Você quer comprar um carro? Você quer ajudar o tratamento de câncer da sua mãe? É com você mesmo. Já no Brasil, não, né? É cheio de direito. Não, você tem isso, se você for demitido, tem auxílio-desemprego, mas se você ficar doente, vai acontecer isso. Só que, quando você vai ver, nem o patrão consegue dar mais dinheiro, né? Dar mais um salário maior ao seu empregado, porque senão ele vai ter que pagar muito mais de encargos trabalhistas. E aí, a gente é esse país aqui do pato, né? Que voa, mas não voa bem, nada, mas não nada bem, e sempre está pelo meio do caminho. Isso daí, da questão do 6x1, da questão toda que a gente está comentando, é só pauta eleitoreira. E tanto é verdade que eles estão de olho aqui nos Estados Unidos,
que essa própria celeridade no processo de Jair Bolsonaro, essa lawfare, essa guerra judicial, onde o Alexandre de Moraes tem que correr para notificar o Bolsonaro de ações da Suprema Corte para que os prazos corram, né, e ele consiga ter a oportunidade de condenar o Bolsonaro antes de 2026, isso também é um reflexo dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes aprendeu que não pode permitir, ele não pode dar a oportunidade do Bolsonaro concorrer à eleição, tal qual ocorreu com Trump, porque senão vai ganhar. Ele vai ter um problema de gramado para justificar por que o Bolsonaro, lá em julho ou agosto de 2026, não pode concorrer ao registrar sua candidatura presidencial, porque ele teve encontro com embaixadores e porque ele discursou num carro de som que foi bancado pela iniciativa privada, que são as duas causas de inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Quando chegar a eleição brasileira, é a segunda eleição mais importante do hemisfério ocidental. É a segunda maior democracia do nosso hemisfério ocidental. Todo mundo vai estar de olho no Brasil. Para fazer uma comparação com a Venezuela, que impediu a Maria Corina Machado de concorrer, vai ser assim, ó. Vamos falar, calma aí, aconteceu com a Maria Corina Machado, aconteceu com o Bolsonaro. E qual foi a resposta do governo americano? Foi não reconhecer as eleições. Vocês imaginem os Estados Unidos não reconhecendo uma eleição do Brasil. Olha o perigo que a gente está tendo ao flertar com esses métodos ditatoriais, né? Deus nos livre e guarde, a gente consiga resgatar a normalidade da nossa democracia e a gente consiga também derrotar essa esquerda, que não está nem um pouco preocupada com o trabalhador. A gente está vendo aí o assalto de 6 bilhões dos aposentados e só está querendo, mais uma vez, te enganar para tentar ter o seu voto na próxima eleição.